que restou da gente. Era para ser só um acampamento. 5 amigos, fogueira, cerveja, histórias idiotas, uma última aventura antes da formatura. A gente não devia ter entrado naquela floresta. Chegamos ao entardecer. O lugar era isolado, quieto demais, sem sinal de celular, sem trilhas oficiais. Mas o Diego insistiu que conhecia. Disse que o pai dele caçava ali. Idiota! Montamos as barracas perto de um riacho. À noite, fizemos a fogueira e começamos a rir das histórias que contávamos, até ouvirmos o primeiro estalo. Não era galho caindo, era pesado, ritmado, como se alguém ou algo nos observasse. A Luana ficou nervosa. O Fábio disse que eram só bichos, mas os sons estavam cada vez mais próximos. Estalos, respiração, arranhões no chão. Quando o Diego foi urinar atrás das árvores, ele não voltou. Fomos atrás. Encontramos só o boné dele, encharcado de sangue e pedaços. Um pedaço da perna dele pendurado num galho, como um aviso. A pele, arrancada, como se tivesse sido comida. Corremos. Eu juro por tudo, a gente correu. Mas aquela coisa correu mais. A Luana foi a próxima. Algo puxou ela para trás. Quando virei, só vi o corpo dela sendo arrastado pelo chão, a cabeça batendo nas pedras. Depois, silêncio e um grito que não parecia humano. Fábio e eu corremos sem direção. A floresta parecia girar em círculos. As árvores estavam erradas, como se estivessem se movendo, como se a floresta estivesse viva. Ouvi um estalo. Fábio parou. Algo caiu do alto das árvores. Era o corpo da Luana, sem olhos, sem língua. No peito dela, palavras arranhadas com garras. Isso é meu. Foi quando vi. Era alto, magro, coberto de pelos sujos. O rosto parecia um crânio de veado, mas com olhos vivos, olhos que brilhavam, famintos. Tinha dentes demais para caber numa boca. As mãos eram garras com dedos humanos misturados. Fábio tentou enfrentá-lo com um galho. Foi em vão. A criatura cravou os dedos no peito dele e rasgou como se fosse papel. Os órgãos dele ainda se mexiam quando caíram no chão. Eu corri, caí, quebrei o tornozelo, mas continuei me arrastando. A coisa me seguiu por horas. Às vezes só ouvia ela respirando. Às vezes, o som das garras passando pelas árvores. Cheguei à estrada com o nascer do sol. Um caminhoneiro me encontrou, coberto de sangue e lama. Quando contei o que houve, disseram que foi trauma, que inventei. Mas o que eu vi não foi invenção. Eles nunca acharam os corpos, mas acharam as barracas destruídas, roupas rasgadas, sangue, muito sangue. E as árvores tinham marcas de garras de 2 metros de altura. Nunca mais voltei à floresta, mas, às vezes, sonho com a respiração, com os olhos no escuro, com aquela voz rouca que ouvi antes de desmaiar. Você vive para contar. Depois daquilo, minha vida virou uma sequência de consultas médicas, sessões com psicólogos e olhares de pena. Me disseram que eu sofri um surto psicótico, que o trauma distorceu a realidade. Mas o que eles nunca explicaram foi a marca. No meu ombro, apareceu uma cicatriz em forma de garra. 4 riscos longos, como se algo tivesse me tocado. Profundamente. Não sangrou, não doeu. Só surgiu, dias depois. Comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu, de novo naquela floresta, mas dessa vez sozinha. As árvores se fecham. A terra respira. E ele, o bicho como comecei a chamar, aparece atrás de mim. Seus olhos não brilham mais. Eles queimam. Resolvi investigar por conta própria. Voltei ao hospital e pedi acesso ao relatório policial do desaparecimento. Tudo abafado, sem buscas reais, sem menção ao sangue, aos restos humanos. Só uma nota fria. 5 jovens desaparecem em área isolada. 1 sobrevive, caso encerrado. Mentira. Comecei a procurar antigos moradores da região. Um senhor, seu Ramiro, aceitou me encontrar em troca de silêncio. Ele só disse uma frase: "Você viu o Vendigo?" Nunca tinha ouvido esse nome.
Pesquisei obsessivamente. Segundo lendas indígenas da América do Norte, o Wendigo é um espírito canibal, nascido da fome extrema, um humano que cedeu a carne dos outros e foi amaldiçoado para sempre. Mas essa lenda é de lá, não daqui. Até que achei um antigo mapa, escondido em um livro sobre mitos rurais brasileiros. Uma floresta marcada com tinta vermelha. Onde? Exatamente onde acampamos. Chamei isso de coincidência, até sonhar com meus amigos outra vez. No pesadelo, eles estavam vivos, mas diferentes. Pele cinza, olhos opacos. Todos sussurravam juntos, como um coral invertido. Ele quer mais. Você ainda respira. Foi aí que decidi. Eu voltaria, mas não sozinha. Encontrei outros, sobreviventes, gente que também perdeu amigos, familiares, em florestas isoladas, sempre com os mesmos sinais, sumiços, marcas, restos de corpos que nunca deviam estar ali. Criamos um grupo, cada um com uma história, uma marca, uma dívida com a coisa que espreita as árvores. Juntos, armamos uma expedição. Lanternas UV, armas, drones, mapas antigos. Prometemos uma coisa uns aos outros: entrar juntos ou não sair nunca mais. 12 entraram, 8 viram a coisa, 3 saíram. E eu? Eu sou a única que voltou com provas. Fotos desfocadas, claro. Mas há uma imagem, feita por uma das câmeras térmicas, que mostra algo com forma quase humana, com chifres curvos e uma boca que vai até as orelhas. Mas o pior não foi vê-lo. Foi ouvi-lo falar meu nome, com a voz da Luana. A floresta está viva. O Wendigo não é uma lenda. Ele é uma maldição antiga e está espalhando suas raízes por outros lugares. Aos poucos, percebo que não fui marcada para morrer. Fui marcada para servir. E o tempo está se esgotando. Depois daquela segunda incursão na floresta, algo mudou em mim. Era como se eu conseguisse sentir o Wendigo, mesmo longe, como se ele estivesse embaixo da minha pele. Os outros 2 que voltaram comigo não duraram muito. João se jogou na frente de um trem, depois de dizer que ela estava olhando pela parede, e Marta desapareceu de casa. Só deixaram a pele dela, dobrada cuidadosamente sobre a cama, como uma roupa. Só eu fiquei, porque sou a marcada. Mas antes de morrer, Marta me entregou um caderno, o diário de um homem chamado Emiliano Duarte, ex-militar, desaparecido nos anos 1980. Suas anotações eram confusas, escritas às pressas, como se ele estivesse sendo seguido. Mas uma página me arrepiou até os ossos. A floresta de Pedra Negra não é só maldita, é um altar. E o Wendigo, um sacerdote. Ele alimenta a terra com carne viva. Aqueles que escapam são escolhidos. Tornam-se sementes, multiplicadores da fome. Eu voltei lá, Anali, sozinha. À noite, levei câmeras, um gravador e um mapa feito a partir do diário do Emiliano. Cada passo era como andar sobre ossos quebrados. A floresta sussurrava, não com vozes, mas com sons, molhados, mastigados. Cheguei até uma clareira que nunca havíamos visto antes. Era um círculo de árvores queimadas e no centro, um altar feito de ossos humanos. Vários crânios empilhados, todos virados na mesma direção. E no chão, desenhado em sangue seco, o mesmo símbolo que apareceu na minha cicatriz. Eu não estava sozinha. Vi algo se arrastando entre as árvores. Alto, disforme, com membros longos demais para ser humano. Ele se movia com a lentidão de quem sabe que você não tem para onde correr. Pensei em fugir, mas meu corpo ficou parado. O gravador caiu da minha mão e ele falou, com a voz do Diego, da Luana, do Fábio, de Marta, tudo ao mesmo tempo. Você está voltando ao berço, filha da carne. Você é nossa colheita. Você é o chamado. Não sei como sair de lá. Acordei fora da floresta, coberta de terra e arranhões, com o gravador no bolso, ainda funcionando. A fita tem 17 minutos de ruídos, sons de ossos quebrando e uma voz que sussurra meu nome, uma centena de vezes. Voltei para o mundo real.
Ou tentei. Mas agora sei. O Wendigo não quer me matar. Ele quer que eu leve a floresta comigo, para a cidade, para outros. Sinto fome, uma fome estranha, de carne crua, de silêncio, de escuridão. A maldição não é um monstro, é uma doença, um fungo, um espírito, um vírus da alma. E agora está dentro de mim. Esse é meu aviso. Se você sonhar com árvores que sangram, se ouvir vozes vindas das sombras, se um velho te disser que a floresta lembra, corra, porque não é só uma floresta, é uma fenda, e ela está crescendo,